Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, ninja pervertido. Capítulo 269. Na verdade, ele também não estava mentindo para Tayuya. Claro, ele tinha um monte de clones que podiam correr por aí e fazer um monte de trabalhos para ele. Mas para alguns, um toque pessoal era necessário. Foi por isso que ele se viu chegando a um dos hotéis de primeira classe da vila e batendo na porta do quarto de um grupo muito específico de hóspedes. Um instante depois, a porta se abriu, revelando um homem alto e bronzeado com um turbante branco. Você, Baki enrijeceu. Olá, Daiki sorriu para ele. Gaara pode vir brincar? Baki engoliu em seco. Posso perguntar por que deseja falar com Gaara, Hokage dono? Isso está acima da sua alçada, Daiki o informou alegremente, mas é apenas uma visita amigável. Afinal, ele é um dos meus irmãos, não é? Ponderou, canalizando o chakra de Zobu e observando Baki recuar com medo enquanto o branco de seus olhos se tornava roxo. Assim, é isso mesmo. Baki juntou as mãos atrás das costas. Só um momento, Hokage dono. Vou buscá-lo para você. Não precisa, eu já estou aqui. A voz rouca de Gaara falou atrás dele, e os ombros de Baki caíram em derrota enquanto o ruivo passava por ele. Surpreendentemente, ela estava acompanhada por Temari. Não, Kankuro? Daiki ergueu uma sobrancelha. Não. Temari respondeu, lançando-lhe um olhar sério. O que você quer com Gaara? Bem, isso seria uma conversa particular, mas suponho que você descobriria de qualquer maneira. Daiki deu de ombros. Vamos para o telhado, disse ele, interrompendo o fluxo de chakra de Izobu. Baki, na verdade, desabou em alívio. Daiki resistiu à vontade de rir. Ele os conduziu até o telhado, passando a mão suavemente sobre o batente da porta ao sair, um selo surgindo brevemente ao redor deles. Isolar o som vindo do telhado, garantindo que ninguém pudesse ouvi-los. Você acabou de aplicar um selo simplesmente tocando na parede? Temari o encarou boquiaberta, enquanto uma sobrancelha inexistente de Gaara se ergueu quando ele se virou para encará-las. Eu me dou muito bem com eles, gabou-se Daiki enquanto caminhava até um banco no topo do telhado, de onde se tinha uma vista incrível do monumento Hokage e de toda a vila. Havia um lindo terraço ajardinado no topo do telhado com um pequeno lago e tudo mais. Um ótimo lugar para relaxar e descansar. O tipo de lugar onde as pessoas adorariam tomar o café da manhã, com uma vista deslumbrante de Konoha. Ele se deixou cair no banco, com os braços apoiados no encosto, e cruzou o pé esquerdo sobre o joelho direito enquanto os encarava com um olhar preguiçoso e semicerrado. Não que eu precise lembrá-los disso, disse ele. Vocês viram em primeira mão como sou bom com selos quando lidei com o pequeno bruto da nuvem zumbi de estimação do Orochimaru. Temari fez uma careta, visivelmente enrijecendo, mas Gaara apenas assentiu. De fato, agora entendo como você conseguiu se tornar uma Jinchuriki por mérito próprio, disse ele. Não imaginava que fosse possível aplicar um selo sem que ele fosse impresso em um conduto. Você pode criá-los a partir do seu próprio chakra. Então você também pode, Daiki deu de ombros, fazendo Gaara piscar e lhe lançar um olhar confuso. Faz sentido. Você mal sabe alguma coisa sobre ser um Jinchuriki por causa daquele palhaço do Rasa. Bem, aqui vai um spoiler. Shukaku, ele tem aquelas marcas azuis pelo corpo, certo? Sim. Gaara sentiu novamente, simplesmente. Essas não são decorações, revelou Daiki, são marcas de selos amaldiçoados. Shukaku pode imbuí-las em sua areia e em algumas outras técnicas, e são selos de aprisionamento bastante poderosos. Mesmo um Kage ficaria inutilizado sem uma forma de se defender se fosse atingido por vários desses selos. Considerando que quando Naruto os usou, eles eram fortes o suficiente para prender os clones do limbo de Madara dos 6 caminhos. E até mesmo o verdadeiro Madara preferiria escapar a ficar preso nas marcas do selo de Shukaku. Bem, essa foi uma recomendação tão brilhante quanto se poderia desejar. Ele mal podia esperar até que acumulassem chakra suficiente de Shukaku em seu selo para permitir que Izobu também adquirisse as habilidades de Shukaku. Uma vez que tivesse acesso a elas e as combinasse com suas próprias técnicas de selamento, ele poderia até ser capaz de criar um selo capaz de conter Kaguya. Nada dessa baboseira de selo com sol e lua. Entendo. Gaara murmurou antes de zombar, como esperado daquele tolo do Kazekage. Ele queria que eu me tornasse sua arma, e ainda assim não explicou nada. Gaara, ele ainda é nosso pai, sabia? Disse Temari, timidamente, sem muita convicção. Sinceramente, Daiki não gostou. Ele preferia muito mais a Temari impetuosa que veio confrontá-lo e ameaçá-lo. Seu pai era, ele decidiu corrigi-la, ou melhor, ainda é, eu suponho. Posso deixar você falar com ele se quiser. O quê? Temari olhou para ele boquiaberta. Mas ele está morto. Os olhos de Gaara se estreitaram, a mente fervilhando com suas palavras. Entendi, resmungou ele. Você também conhece esse jutsu, não é? Aquele que Orochimaru usou para trazer aquele outro Jinchuriki Fukai, de volta dos mortos. Isso fez os olhos de Temari se arregalarem. Sério. Faz sentido, observou Gaara. Daiki não pareceu nem um pouco surpreso com aquele jutsu durante a batalha. Na verdade, sua primeira reação foi selar o Edo Tensei. Ele não recorreu a isso contra nenhum dos outros, apenas contra ele. O que significa que ele já sabia como contra-atacar desde o início. E qual a melhor maneira de saber como contra-atacar uma técnica se não conhecendo-a? Exatamente, riu Daiki, estalando os dedos na direção da ruiva. Na verdade, eu já trouxe seu pai de volta como um Edo Tensei. O quê? Temari olhou para ele com total incredulidade. Por quê? Daiki riu ainda mais. Porque aquele palhaço tem uma dívida a pagar, disse ele, interrompendo o riso e fixando o olhar na garota mais velha. Temari, eu gosto de você. Você é linda, inteligente, talentosa e uma boa irmã para seus irmãos, uma nota 17 de 10. Mas não confunda minha misericórdia em deixá-la viver com bondade.
Capítulo 270. Ela umedeceu os lábios. O quê? O que você quer dizer? Ele quer dizer que a única razão pela qual não nos matou é porque eu já havia dito a ele, antes de tudo começar, que não teríamos nada a ver com isso. E que eu também manteria você e Kankuro fora disso, respondeu Gaara por Daiki cruzando os braços. Punição, não é? Sim, Daiki deu de ombros. Rasa pode ter sido enganado e levado a se aliar a Orochimaru, e estar desesperado. Mas isso não muda o fato de que ele queria destruir minha vila, meu povo. Uma simples morte é pouco para ele. Mas nem mesmo a morte pode te deixar escapar de mim. Então agora ele servirá Konoha como um fantoche leal por pelo menos os próximos 100 anos. Irônico. Gaara bufou. Isso é. Temari cerrou os punhos. Maldade? Daiki completou por ela. Sim, maldade é uma boa palavra para descrever isso, ela suspirou, os ombros caindo em derrota, e ele observou uma tempestade de emoções passar pelo rosto dela, antes que ela lhe desse um sorriso amargo. Então era isso que você queria? Esfregar na nossa cara? Exibir para o Kazekage o que você fez? Daiki bufou. De jeito nenhum, Rasa está longe de ser tão importante assim, eu já te disse isso antes, não disse? Ele é um palhaço, respondeu. E falando em palhaçadas. Com ele fora de cena, e com a pessoa mais forte de Suna morta para que ela não pudesse ser considerada candidata a Kazekage. Isso deixa apenas o único com potencial em toda a sua vila para ocupar esse cargo. Ele deixou as palavras pairarem no ar, enquanto olhava para Gaara. Gaara piscou lentamente. Eu não vou me tornar Kazekage, porque eu me tornaria, retrucou o ruivo. O que aquela vila inútil já fez por mim? Não que ele pudesse, o conselho consultivo, composto por alguns dos nossos melhores ninjas, jamais permitiria. Temari balançou a cabeça. A obediência deles não importa, um Kage é um governante absoluto, zombou Daiki, antes de sorrir. Bem, não que isso faça diferença, mesmo que você fizesse, Gaara. Suna está destinada a cair. Nem mesmo você poderia protegê-los, não com o que está por vir. Como assim, destinada ao fracasso? Um resquício de sua personalidade forte ressurgiu quando Temari bufou, lançando-lhe um olhar furioso. Vocês perderam o Kazekage, apontou Daiki. Sua vila é extremamente pobre e só se mantinha minimamente estável graças ao pó de ouro do Rasa. Devo admitir, por mais palhaço que ele seja, ele era até que competente quando se tratava de conseguir dinheiro. E para piorar a situação, quantos ninjas vocês perderam naquele plano de invasão ridículo? Mais de 500, disparou Temari. 500 que você matou, acrescentou ela enfaticamente, como se isso significasse alguma coisa. Embora ela estivesse errada, ele não matou todos eles. Alguns estavam atualmente aprisionados e sendo vigiados por seus clones em sua dimensão pessoal. Ele havia deixado alguns vivos especificamente para usá-los para seus propósitos. 500 que eu matei, concordou Daiki orgulhosamente, sem qualquer vergonha ou remorso por tê-los massacrado. Mais de 1000 na verdade, se você contar todos aqueles vira-latas imundos de Oto. Uma grande perda quando suas forças totais giravam em torno de 15 a 20 mil, no máximo, especialmente quando eles haviam comprometido uma grande parte de seus Jounin. Facilmente uma centena deles, e o resto todos Chunin, nenhum Genin sequer. Graças à invasão, o número de mortes que ele havia abatido já se aproximava de 1500. Quem se importa com quantas pessoas ele matou? Gaara deu de ombros. O que eu quero saber é o que você quer dizer com o que está por vir. Perfeito. Existe um grupo chamado Akatsuki, repleto de ninjas de nível S como Itachi Uchiha, Sasori do lado vermelho e outros figurões. Cada um deles é muito mais forte que seu pai, disse Daiki, exagerando um pouco porque Ben e Dan e tudo mais. Eles estão caçando as bestas com cauda e por consequência, os Jinchuriki. E precisam fazer isso para executar um plano complexo. O que significa que vocês serão o primeiro alvo deles. Sasori. Temari ficou boquiaberta, ofegante. Por quê? Porque eles querem as bestas com cauda. Eles estão acima da sua capacidade, querida, simplesmente estão. Daiki piscou para ela, antes de voltar sua atenção para Gaara. No momento, você não é forte o suficiente para derrotar nenhum deles, talvez só um. Mas eles trabalham em grupo. Gaara franziu a testa. Você quer dizer que eu morrerei se os enfrentar do jeito que estou, observou ele. No entanto, isso não explica o que você quer dizer com Suna vai se desesperar. Não me importo muito, mas ainda assim não faz sentido. Como eu disse, Suna está carente de tudo agora. Fundos, mão de obra e até mesmo Kage. Daiki repetiu. E já que a Akatsuki vai focar em você, você não conseguiria ocupar a vaga, não que você queira. O que significa que Suna pouco pode fazer para impedir que aqueles vira-latas gananciosos e imundos de Iva invadam e tomem tudo o que quiserem. Ele desviou o olhar de Gaara, sabendo que não precisava convencê-lo agora, mas sim, encarou sua irmã. Afinal, você não tem mais uma aliança com Konoha, não é? E por que isso importa? O que nossa aliança com Konoha nos trouxe? Temari retrucou desafiadoramente, embora já devesse saber, a não ser menos reconhecimento pelos nossos esforços e ficarmos cada vez mais pobres, já que nosso próprio daimyo prefere ir a Konoha em missões. Nossa força, exatamente o motivo pelo qual seu daimyo nos prefere, retrucou Daiki com um sorriso presunçoso. Suna sempre foi a mais fraca das 5 grandes vilas. Desde o início vocês sempre tiveram dificuldades. E usam isso como motivo de orgulho, falando sobre como não ser tão rico e poderoso quanto nós em Konoha os torna mais fortes por causa de suas dificuldades e blá blá blá. Quando na realidade é apenas uma desculpa para esconder sua própria fraqueza patética. Temari recuou como se ele a tivesse atingido. São apenas desculpas inventadas pelos perdedores para se sentirem melhor enquanto os vencedores vivem melhor, continuou Daiki. E o ciclo se completou. Da estupidez do seu primeiro Kazekage, agora para a estupidez do seu Yondaime Kazekage. Suna está destinada a cair. Ele se levantou, disse isso e olhou Temari nos olhos. No entanto, só porque o nome Suna vai cair em desuso, não significa que você, seu povo e sua cultura tenham que cair junto.
Capítulo 271. Após a última declaração de Daiki, um silêncio pairou no ar por alguns instantes. Temari não seria Temari sem seu orgulho, e ela não hesitou em retrucar. Quem você pensa que é para ser tão arrogante? Quem se importa com a sua força? Quem se importa se você é Hokage nessa idade? Quem se importa se você é um Jinchuriki? Disparou, apontando o dedo para o peito dele. Toda a apreensão e o medo que a haviam contido evaporaram-se nas chamas da justa indignação por sua vila e seu povo terem sido insultados. Como você pode ter tanta certeza? Como você pode ter tanta certeza, com base no seu conhecimento e na sua capacidade de prever o futuro, de que Iva virá atrás de nós? Porque eles sempre atacam os fracos como abutres, qualquer um que tenha estudado a história das 5 grandes vilas sabe disso, e você também. Você é inteligente demais para não perceber, você só está sendo teimosa. Daiki deu de ombros como quem diz Iva vai cobiçar todas as técnicas secretas da sua vila, e eles estão bem ao seu lado. E não serão os únicos, como pode estar mais longe, mas eles estão sempre famintos para colocar as mãos em usuários de linhagens sanguíneas. Aliás, eles vão mirar especificamente em você, sua família tem a linhagem sanguínea da liberação magnética. Ela pulou uma geração em você, mas o potencial está lá no seu sangue. Eles vão te pegar como reprodutora. E ainda tem o estilo queimadura da sua vila e um monte de outros. Temari rosnou, mas não havia nada que ela pudesse dizer diante daquilo. Gaara, no entanto, mostrou-se bem menos emocionado com a situação. Você deseja que Suna renuncie ao título de uma das 5 grandes vilas e se torne vassala de Konoha? Declarou ele. Daiki sorriu, virando-se de costas para Temari e caminhando até o ruivo. Perto, amigo, perto, disse ele, fazendo o ruivo piscar. Seus olhos se arregalaram quando Daiki casualmente passou um braço por cima de seu ombro, e sua areia não se moveu nem um pouco. Ele parecia bastante perplexo. O pobre rapaz também não sabia nada sobre sua defesa automática e ainda pensava que era Shukaku. Quero que você faça parte de Konoha. Parte de Konoha? As sobrancelhas inexistentes de Gaara se franziram enquanto ele repetia as palavras, parecendo confuso. Como diabos poderíamos nos tornar parte de Konoha? Temari bufou. Você acabou de dizer que o nome poderia desaparecer, mas nossa vila não precisaria disso. Teríamos que nos mudar para Konoha para isso. Então você não faz sentido nenhum. Não exatamente, Daiki apontou o dedo para ela. Vou anexar a Terra do Vento. E a Terra dos Rios. Mais uma vez, Temari o encarou boquiaberta e incrédula. Você é louco, realmente é balbuciou ela. Por que você iria querer isso? Eu entendo porque você quer a Terra dos Rios, é pequena, mas cheia de vida, nada parecida com a Terra do Vento, que aliás é um deserto inóspito na maior parte, e além disso, é ainda maior que a Terra do Fogo. A Terra do Vento é a maior porção de terra do continente. E era exatamente por isso que ele queria. Ele soltou Gaara e abriu os braços, majestosamente. Não por muito tempo, respondeu Daiki. Gostaria de ver? A Terra do Vento, tão próspera quanto a Terra do Fogo? Pastagens, árvores, oásis, florestas, terras agrícolas até onde a vista alcança. Grandes rios caudalosos de água pura e cristalina. Vegetação, frutas e vida selvagem em abundância, o que significa que nenhum de seus povos jamais passará fome ou pobreza novamente. Claro que quero ver isso, Temari balançou a cabeça, mas é impossível. Você precisaria ser um deus para criar um milagre desses. Daiki zombou. Estou muito acima de um deus insignificante, mas reprimiu esse pensamento instantaneamente. Sou Hokage, e nada é impossível para mim. Você realmente acredita tanto assim na sua própria propaganda? Temari o encarou boquiaberta. Não é exagero. É a realidade e ele sorriu com ar de superioridade. Mas eu não estou louco nem me gabando à toa. Em breve serei realmente capaz de transformar a Terra do Vento em uma terra próspera, assim como a Terra do Fogo, embora leve alguns meses, no mínimo, depois que eu começar. Afinal, não demoraria muito para que ele obtivesse as células de Hashirama, e através delas, ele obteria o estilo madeira. Além disso, havia mais um motivo para ele querer usar o Izanagi, aprender a criar o orbe da busca da verdade. Os orbes da busca da verdade eram a combinação e proporção perfeitas dos 5 estilos elementais e do estilo Yin-Yang. Ele havia obtido conhecimento perfeito sobre a proporção exata de como os 5 elementos se misturavam. Isso significava que ele também possuía o conhecimento sobre a proporção do chakra elemental necessária para formar os subelementos. Estilo gelo, estilo ardente, estilo lava, estilo fervura, estilo cristal, estilo veloz, estilo partícula, estilo lama e muitos outros. Mas mais especificamente também o estilo tempestade, o que com o tempo lhe permitiria alterar o próprio clima, enquanto o estilo da madeira lhe permitiria alterar a própria terra. Com seus clones, o chakra de Izobu amplificando, e agora a habilidade de se teletransportar para qualquer lugar onde já esteve antes, como bem entender. Alterar o clima e a forma de um país estava ao seu alcance, só me faltam as linhagens sanguíneas para esses subelementos, refletiu. Mas por sorte, ele possuía uma armadura que podia imitar tal linhagem sanguínea com metal de chakra, no que diz respeito ao estilo gelo, e que lhe fornecia a proporção perfeita de metal de chakra necessária para tal. Capítulo 272. Você, a boca de Temari abriu e fechou, antes que ela engolisse em seco e umedecesse os lábios ressecados. Isso é realmente possível? É para mim, confirmou Daiki. É uma afirmação e tanto, eu admito, disse Gaara então, vendo a sua confiança na sua capacidade, não vou duvidar dela. A questão é, no entanto, por que está trazendo isso à tona conosco? Porque quero que você consiga convencer a alta cúpula da sua vila, respondeu Daiki simplesmente. Isso vai acontecer, quer eles gostem ou não, mas prefiro que aconteça com o mínimo de baixas e ressentimentos possível. Prefiro não ter que exterminar a maioria dos seus ninjas. Você diz isso com tanta naturalidade, observou Temari, apesar de querer que eles se tornem parte de Konoha. Como se a vida deles não tivesse significado algum para você. Deveriam? Daiki ergueu uma sobrancelha para ela.
No momento vou repetir. Você não é aliada de Konoha. E você não faz parte de Konoha. A vida dos meus inimigos não significa nada para mim. Não haverá outra aliança em que você possa se voltar contra Konoha tão facilmente. Você provou que uma simples aliança não é confiável. Então, ou você se torna Konoha, ou vira pó ao vento. Isso não é uma oferta, é um ultimato. Temari suspirou derrotada. Não é bem assim. Estou oferecendo a vocês suas vidas e prosperidade futura em troca de se juntarem a Konoha. Daiki deu de ombros, e honestamente, ele estava ficando um pouco irritado. Vocês planejaram atacar minha vila com o objetivo de nos exterminar. O fato de eu ainda não ter ido direto para a vila de vocês e a destruído completamente é uma bênção que estou concedendo. Isso é mais misericórdia do que sua vila merece, na minha opinião. Gaara assentiu com a cabeça. Perfeitamente razoável, concordou. Pessoalmente, tanto faz para mim. De qualquer forma, prefiro ficar em Konoha do que em Suna. Isso surpreendeu um pouco Daiki. Sério? Sim, encontrei. Alguma paz, eu diria, desde que cheguei a esta vila e te conheci. E se este grupo da Akatsuki vai me caçar por causa da minha besta com cauda, então, logicamente, estar aliado a alguém tão forte quanto você e outro Jinchuriki é o melhor para mim, respondeu Gaara, olhando para sua irmã. Temari, não seja tão teimosa. Suna é que perdeu, e quem perde não tem o direito de reclamar de injustiça contra a vitória, principalmente quando quem perdeu escolheu a luta. Mas, Temari protestou debilmente, antes de suspirar derrotada, com os ombros caídos. Será que seu daimyo vai permitir que você faça isso? Daiki piscou e a encarou como se ela fosse uma idiota. Que diabos importa a opinião daquele inútil? Exclamou, rindo às gargalhadas. Se ele tentar me dizer o que posso ou não fazer, eu simplesmente o matarei e o substituirei. A única autoridade que aquele tolo tem é aquela que Konoha lhe permite. Francamente, não faço ideia de por que seu pai não mandou matar aquele imbecil do daimyo do vento por sua traição. Porque era exatamente isso. O homem traiu sua própria terra. Se o daimyo do fogo contratasse pessoas de fora da Terra do Fogo, Daiki marcharia direto para a capital e cortaria sua cabeça em frente a toda a população em uma execução pública. Isso me lembra, preciso me livrar do daimyo do vento. Já que a Terra do Vento fará parte da Terra do Fogo, não há necessidade de outro daimyo, um fútil inútil já basta, pensou Daiki. Quanta força você precisa ter para pensar assim? Temari não pôde deixar de perguntar. Tão forte quanto eu, respondeu Daiki. Entendo, murmurou Gaara. Sim, faz sentido. E com você absorvendo Suna em Konoha e transformando a Terra, você terá 2 dos 5 países sob seu controle, terras vastas e prósperas, segundo você mesmo, formando um bloco de poder onde você controla mais de 1/3 de todas as nações elementais. Na verdade, mais da metade. Daiki sorriu para ele. A névoa já se aliou completamente a nós. Aliás, estou noivo da Mizukage. E ela seguirá meu exemplo. E não demorará muito para que a névoa se torne Konoha também. Seria um pouco mais complicado do que na Terra do Vento por causa do oceano entre elas. Mas agora, como Kage, ele era o dono da Terra dos Redemoinhos. Ele a governava agora, assim como governava a Terra do Fogo. E uma vez que controlasse os selos dentro do oceano que criavam os enormes redemoinhos ao redor da imensa ilha, ele poderia direcioná-los de forma diferente. E com chakra suficiente e o estilo madeira, seria possível unir as terras. E se não, eu só precisarei acumular chakra suficiente ao longo de 1 ou 2 anos e usá-lo para aproximar toda a terra da água com Kagatsushin, pensou ele. Isso deveria estar perfeitamente dentro de suas possibilidades, uma vez que ele tivesse tudo o que queria para capacitar Izobu. Espera, você está noiva? Temari recuou bruscamente então. O que foi toda essa paquera? Não só comigo, mas com todas as outras garotas? E daí? Daiki deu de ombros. Eu também tenho uma concubina, informou ele, prestativo. É verdade que isso era algo muito, muito recente, mas ainda assim. Outro ponto que possivelmente seria um problema para Tenten era que ele ainda não tinha ideia de como contornar a situação. Mas, no fim das contas, eles estavam apenas testando se eram compatíveis. Se ela não quisesse fazer parte desse tipo de relacionamento, tudo bem. Sem mencionar Sakura e Fu. Embora, honestamente, ele não achasse que Fu se importaria muito, se é que se importaria. O quê? Ela murmurou sem entender nada. A poligamia, embora um pouco mais rara hoje em dia, não é exatamente desconhecida, disse Daiki, dando de ombros. E eu tenho uma linhagem para transmitir. Na verdade, muitos. Os filhos dele no futuro tiveram muita sorte de tê-lo como pai. Então, não faria sentido casar com Temari também? Gaara aproveitou o momento para fazer uma sugestão bastante surpreendente. Gaara! Temari exclamou com o rosto corado. Bem, na verdade, ele não tinha pensado nisso. Essa não é uma má ideia. Daiki estalou os dedos e olhou para Temari. Você é praticamente o mais próximo que se pode chegar de uma princesa em Suna. E uma aliança matrimonial no papel é sempre ótima para acalmar os egos. Além disso, fará com que seu próprio povo aceite melhor a situação quando virem a filha do seu antigo Kazekage disposta a se envolver romanticamente comigo. Além disso, essa era a maneira perfeita de tornar realidade as palavras que ele havia dito a Rasa. Seu castigo por trair Konoha estava apenas começando. Capítulo 273. Após a partida de Daiki, Gaara olhou por cima da borda do telhado do hotel, com os olhos fixos no imponente monumento Okage. De braços cruzados, sua mente repassava tudo que o outro garoto havia dito a ele, a ambos. E mais especificamente as palavras que o garoto deixará pairando no ar antes de se despedir deles. E vou deixar você com mais uma coisa. Meus olhos são especiais. E essa defesa automática contra a areia não é uma habilidade do Shukaku. Com esses olhos, posso ver a alma da sua mãe agarrada a você. Ela se preocupou tanto com você que permaneceu ao seu lado mesmo depois da morte, protegendo você. Seus olhos estavam estranhamente quentes e ardendo. Ele precisava piscar constantemente para evitar que a sensação turvasse sua visão. Ele estava errado. Ele também se lembrou das palavras de Daiki para ele, quando estava perseguindo Rock Lee. O desejo por seu
seu sangue pulsando freneticamente em sua cabeça. Shukaku não é sua mãe. Sua mãe está morta. Ela morreu ao te trazer ao mundo, então não a desrespeite dessa forma. Essas palavras agora assumiram um significado completamente novo. Durante toda a sua vida, ele lutou e detestou o mundo. Ninguém o amou, então ele amara apenas a si mesmo. Só que isso não era verdade. Estava completamente errado. Ele fora tão amado por sua mãe, mesmo quando a matou ao vir ao mundo, que ela recusou o chamado da própria morte para protegê-lo? Para vigiá-lo? Uma sensação quente queimava em seu peito e o deixava sem fôlego. Ela nem me conhecia. Tudo o que ela sabia era que estava morrendo enquanto eu saía dela, e mesmo assim me amava tanto. Como era possível que ela já o amasse tanto? E o que ele fez com esse amor? Usou-a como espada. Tenha orgulho de quem você é e do que você representa. Use-a como uma armadura e ela nunca poderá ser usada para te ferir. Não a branda como uma espada. Mais uma vez, as palavras de Daiki ecoaram em seus ouvidos. O que ele lhe dissera então, agora ele percebia, era ainda mais revelador. Ele sabia que estava abusando do amor que sempre almejara. Como fui tolo, pensou Gaara, melancolicamente. Algo havia mudado desde aquele dia em que conheceu Daiki. Algo dentro dele havia se transformado. E Shukaku estava estranhamente quieto. Talvez por causa da oferta de Daiki de selá-lo completamente, de forma que não pudesse influenciá-lo de maneira alguma, como se viu, nunca houve nada de errado com ele. Ele nunca precisou buscar validação para sua existência. Exatamente como Daiki lhe dissera, minha existência foi validada no exato momento em que nasci. Seus lábios se contraíram, e ele se viu sorrindo, e uma sensação de alegria e felicidade, de contentamento que ele nunca se lembrava de ter sentido de perto em toda a sua vida, o preencheu completamente. Gaara? A voz preocupada da irmã fez com que ele olhasse por cima do ombro para ela, vendo uma expressão de preocupação no rosto dela. Sim? Perguntou ele, observando sua expressão apreensiva. O outro filho da mãe, assim como Kankuro. E como ele os tratava? Ele tinha sido um tolo. Nunca era culpa deles. Ele apenas descontava neles de forma infantil. Era tudo culpa do pai. Não, a culpa é do Rasa. Você está bem? Perguntou Temari, estendendo a mão hesitante antes de colocá-la em seu ombro. O que lhe causou uma onda de calor? Você está chorando. Ele era? Ele levou a mão à bochecha, umedecendo-a, e o dedo voltou molhado. Foi então que percebeu que ela tinha razão. Ele estava mesmo chorando. Não era uma sensação estranha. Ele já havia chorado muitas vezes quando era mais jovem. Por tristeza, solidão e pura raiva desenfreada. Mas desta vez era diferente. A sensação era diferente. Não parecia tão pesado quanto antes. Na verdade, ele se sentia mais leve, mais feliz, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Estou bem, Temari, obrigado. Mesmo assim ele sorriu para ela, e ele próprio ficou surpreso com a facilidade com que tudo aconteceu. Estou simplesmente feliz, acho que você poderia dizer isso. Tudo bem, ela sorriu de volta e não tocou mais no assunto. Muito diplomática da parte dela, e madura, ele notou. Algo que ele não teria percebido em sua irmã mais velha antes. Aquele cara é como um desastre natural, não é? Um furacão, até. Ele simplesmente chega, vira tudo de cabeça para baixo, não te dá chance de reagir e some enquanto você ainda está se recuperando. Essa foi uma boa analogia para Daiki. Ele era realmente uma figura extraordinária. Era como se ele vivesse em um nível diferente. Seria isso simplesmente algo inato a ele, ou seria uma característica de ser um Jinchuriki verdadeiramente perfeito e ter transcendido as meras limitações humanas? Ele era como o herói de uma epopeia. Ou seria simplesmente porque ele havia assumido tanto, conquistado tanto? Seria impossível saber sem perguntar ao garoto. Ele queria saber mais sobre seu companheiro Jinchuriki, tão diferente dele e de outros como aquele tal de Naruto. E ainda assim, tão feliz, sempre sorrindo, se divertindo. Será que eu poderia me tornar como ele? Gaara se perguntou. Viver de forma tão grandiosa, tão brilhante. Aproveitar tanto a vida. Era esse o tipo de existência que sua mãe desejaria para ele, certo? Viver aproveitando a vida ao máximo, assim como Daiki, ser tão naturalmente orgulhoso e feliz consigo mesmo. Foi então que Gaara percebeu. Ele estava cheio de admiração pelo outro garoto, e ao mesmo tempo sentia ciúmes. Sim, essa é uma boa analogia para Daiki, respondeu Gaara por fim. Enquanto isso, sua mente divagava. Como ele se tornou como Daiki? Era mais do que apenas personalidade, era também sua força, sua ambição, tudo. Se ele quisesse ser como ele, precisava adquirir características semelhantes. Sem a sua areia, um gênio comum poderia te dar uma surra. As palavras de Daiki ecoaram em seus ouvidos novamente, sua advertência sobre sua fraqueza. Eles não estavam errados. Ele nunca precisou aprimorar suas habilidades, porque ninguém jamais havia conseguido feri-lo. Só agora ele percebeu o quão fraco aquilo o tornava. Não era sua força combinada com a de sua Biju, como Daiki tanto se orgulhava de si mesmo como um Jinchuriki perfeito. Era ele, dependendo do poder de sua Biju como uma sanguessuga, e agora que sabia disso, se escondendo atrás da proteção de sua mãe. Ele não gostou do que aquilo dizia sobre ele. O primeiro passo para me tornar como ele é me aprimorar, pensou Gaara. O que é que eu sempre ouvia falar sobre treinamento? A rotina árdua? Isso mesmo. Devo seguir o mesmo caminho, o da rotina árdua, e talvez compreender verdadeiramente o que significava se tornar um Jinchuriki e não um demônio. Seria possível para ele trabalhar em conjunto com Shukaku? Ele me chamou de o mais fraco. A voz de Shukaku sibilou de repente, vinda de dentro dele, antes de se calar. Shukaku também estava diferente. Desde que Daiki ameaçou selá-lo e se referiu a ele como o Biju mais fraco, Shukaku falava menos e tentava influenciá-lo menos. Até mesmo o tom de voz havia mudado. Antes, era cheio de risadas e um arrulhar demente enquanto fingia ser sua mãe. No fim, ele supôs que tudo aquilo não passava de uma farsa que Shukaku havia armado para manipulá-lo. Você acha mesmo que eu deveria me casar com ele? Perguntou Temari de repente. Ele voltou sua atenção para Temari. Sim, respondeu Gaara com naturalidade.
Como eu disse antes, pessoalmente não me importo com o que aconteça com Suna. Mas você se importa. E ele não estava mentindo em nada do que disse. Esse é o problema, eu sei. Temari fez uma careta. Mas, ele foi um completo idiota arrogante e nem se importou em ter matado centenas do nosso povo. Ele estava com raiva, disse Gaara, simplesmente, ele não demonstrou. Mas o simples fato de termos atacado a vila dele, da qual ele se orgulha muito e pela qual tem um carinho profundo, como mostrado na transmissão da batalha dele com Orochimaru, já é suficiente para nos dizer isso. No momento não temos nenhuma ligação com ele e, portanto, não fazemos parte daquilo que lhe importa. Ele olhou-a fixamente nos olhos e decidiu ser franco. Suna vai cair, e tudo isso se deve à decisão tola de Rasa e do antigo Kazekage, disse ele. Você só pode tirar o melhor proveito da situação que o próprio Suna criou. Além disso, não é como se você não gostasse dele. Percebi que você ficou bastante irritada quando outras garotas conversaram com ele. As bochechas de Temari coraram e ela desviou o olhar. Quer dizer, é diferente. Ele é realmente bonito, forte e tão confiante que chega a ser surreal. Não é uma boa base para um casamento, respondeu ela. Mas bem, no fim das contas você também não está errada. Eu só não quero admitir que nossa aldeia é tão fraca e que nosso pai era um tolo. Ele era um tolo, afinal. Ou, como Daiki havia afirmado, um completo palhaço. Por que ele não matou o Daimyo do Vento? Gaara se perguntou. Parecia uma solução tão simples. O homem possuía uma fortuna imensa e não passava de um sanguessuga. Não fazia nada pelo País do Vento além de coletar impostos e viver uma vida luxuosa. Suna, juntamente com todos os assentamentos oficiais do País do Vento, pagava tributo ao Daimyo do Vento. Para piorar a situação, ele mal vivia na Terra do Vento. Sua residência, e a capital da Terra do Vento, era uma pequena cidade-estado bem na divisa da Terra do Vento, fazendo fronteira com a Terra dos Rios. Era a única parte da Terra do Vento com pastagens exuberantes e grandes rios de água, vindos da Terra dos Rios, o maior oásis de toda a Terra do Vento. Ele deveria ter sido eliminado, sua fortuna e terras tomadas, pensou Gaara. Além disso, buscando ainda mais, eles poderiam ter negociado com Konoha para que ambos anexassem parte da Terra dos Rios e fortalecessem ainda mais sua aliança. Konoha estava em frangalhos com o ataque da Kyuubi, não é? Então o casamento era a solução ideal. Papai queria se livrar de Pakura, do estilo da chama, porque ela poderia substituí-lo. Ele deveria ter criado uma aliança matrimonial com Konoha em troca de concessões. Konoha receberia a linhagem do estilo da chama e uma Kunoichi de classe S recuperando parte de sua força. E nós receberíamos muito mais fundos e outras coisas para escapar da pobreza da nossa vila. E isso teria feito nossa aliança parecer muito mais sólida para os forasteiros, uma verdadeira frente unificada. Se isso serve de consolo, irmã, Daiki parece ser do tipo que guarda com ciúme o que acredita ser seu. De forma obstinada e assassina, Gaara tentou confortar a irmã. Não seremos mais Suna, seremos Konoha. E isso significa que nosso povo também estará sob a proteção que ele oferece. Isso pode ser a melhor coisa para o nosso povo desde a fundação da nossa vila. Sinceramente, Gaara não via graça nenhuma em ser nativo de Suna. Nas últimas semanas, ele havia encontrado paz em Konoha e mudado tanto que mal se reconhecia. E sua irmã, assim que superasse seu orgulho tolo e completamente infundado por Suna e entendesse o quanto eles teriam. Ele apostava que ela se perguntaria por que havia relutado tanto. Sabe, até que faz sentido, Temari suspirou e olhou para cima. A força dele é absurda, não é? E os planos em que ele tem tanta confiança, tanta certeza. É como estar diante do sol, tão brilhante e poderoso que faz os outros parecerem tão pequenos. Sim, isso pareceu correto. Tudo bem, eu me casarei com ele, decidiu Temari, e ele percebeu que ela estava olhando para qualquer lugar, menos para ele, com o rosto virado para o lado, de modo que ele não conseguia ver sua expressão, mas ele ainda conseguia distinguir o rubor em sua bochecha daquele ângulo. Pelo bem do nosso povo. Canal Gameplay, escute áudio novel. Capítulo 274. Após abandonar Gaara e Temari com sua proposta, Daiki se viu obrigado a engolir o orgulho e ir a uma reunião para piorar a situação, com toda a elite da aldeia presente. Era uma sala ampla, com ele sentado em uma plataforma sobre uma grande poltrona de veludo, com vista para uma enorme mesa circular onde estavam sentados os chefes de clã de cada um dos aldeias, além dos lugares reservados para o comandante Jounin, o comandante Ambu, o chefe de pesquisa e desenvolvimento, o chefe do corpo de barreira, o chefe de finanças e o comandante em chefe de relações exteriores. Comandante em chefe das relações exteriores era um nome pomposo para o homem encarregado de supervisionar os ninjas infiltrados em outras nações. No entanto, muitos deles estavam vazios, visto que Shikaku Nara, o chefe da Ordem Nara, era o comandante Jounin, e Inoichi Yamanaka era o chefe do corpo de barreira. Ele estava sentado em uma grande e luxuosa poltrona semelhante a um trono, enquanto ao seu lado, em cadeiras semelhantes, porém menores, estavam os conselheiros Okage, juntamente com o próprio velho Hiruzen e Danzou. Danzou deveria estar em prisão domiciliar, mas Daiki suspendeu a medida por enquanto. Muito bem, vamos dar andamento a essa merda, disse Daiki, recostando-se na cadeira e olhando para os figurões reunidos. Tenho coisas para fazer, sabe? Ele realmente não gostava de ter que participar de reuniões como essa. Essa era a parte ruim de aceitar ser Okage. Essa não é uma atitude apropriada para o Okage, repreendeu Koharu. Claro que sim, eu sou Okage, o que eu digo é lei, Daiki acenou com a mão, mas você sabe o que eu quero dizer. Isso é pouco mais que um encontro para vocês me conhecerem melhor. Shikaku bocejou de onde estava debruçado sobre a mesa em seu canto. Bem, você não está errado, eu acho, respondeu o líder do clã Nara. Mas isso é um pouco diferente do habitual.
Normalmente, teríamos tempo para nos encontrarmos, conversarmos e aprendermos mais sobre você antes de você receber o chapéu. Em vez disso, estamos tendo que apressar as coisas agora porque você foi coroado em uma transmissão ao vivo. Bem, Daiki supôs que isso fazia sentido. Exatamente, e Yashi assentiu. Não só isso é inédito por causa da sua idade, mas você foi alçado ao cargo quando normalmente seria introduzido gradualmente. E aprenderemos sobre o que você espera realizar como Hokage nesse período de transição. Tenho certeza de que deve ser um pouco avassalador para você, e Noishi deu-lhe um pequeno sorriso, pelo que sabemos agora, como Sandaime-sama nos explicou. Embora você soubesse que seria Hokage, não era algo esperado para daqui a alguns anos. Na verdade, não é bem assim, Daiki sorriu de canto. Significa apenas que poderei colocar meus planos como Hokage em ação muito mais cedo. O que, na verdade, é muito mais conveniente para mim. Confesso que também estou curioso, Daiki-kun disse Hiruzen, sorrindo. Você tem mantido seus planos em segredo. Porque eu não imaginava que conseguiria colocá-las em prática tão rapidamente, disse Daiki, dando de ombros. E é uma lista extensa. Bem, isso não vai ser nada divertido, resmungou Tsumi Nozuka. Vamos ficar aqui para sempre. Odeio essas reuniões. Da próxima vez, você deveria mandar sua filha no seu lugar, disse Daiki, prestativo. Talvez eu devesse, resmungou Tsumi, embora, considerando que você é um notório playboy, Hokage-sama, talvez eu não devesse. Sim, sobre isso, devemos acabar com esses rumores. Yashi franziu a testa. Não podemos permitir que o nome do nosso Hokage seja difamado dessa forma. Não se preocupe, Daiki acenou com a mão, dispensando. Quando você tenta abafar fofocas assim, só dá a impressão de que tem algo a esconder e te faz parecer fraco. Além disso, não há nada de errado nisso. Ele passou a mão pelos cabelos e inclinou-se para a frente na cadeira. Na verdade, esse é um bom ponto de partida, decidiu Daiki. Estou noivo da Mizukage. E antes de vir para cá, conheci os filhos do Kazekage e ofereci o mesmo pedido à sua filha, Temari. Ela aceitará sem dúvida, e daqui para frente Suna deixará de existir apenas como título, passando a fazer parte de Konoha. E o País do Vento nos pertencerá. Silêncio. O silêncio absoluto que se seguiu à sua declaração permitia ouvir facilmente um alfinete cair. O cachimbo do velho Hiruzen caiu da boca, e ele viu Danzou se endireitar ainda mais na cadeira, enquanto a velha Koharu o encarava com um olhar vazio. Isso não é uma boa ideia. Shikaku quebrou o silêncio enquanto todos o encaravam boquiabertos. Deixando de lado o fato de não termos efetivo suficiente, não há benefício algum a longo prazo para nós. Na verdade, isso só nos daria mais trabalho. Não há nada a ganhar com o País do Vento e, além disso, o País dos Rios está entre nós e eles. Ele desviou do assunto do noivado com a Mei, né? Bom, isso por si só já diz tudo, além do fato de agora serem aliados da névoa. E sem dúvida, o velho já deve ter espalhado por aí que a aliança era oficial. Sim, e é por isso que anexaremos a Terra dos Rios. Daiki recostou-se, cruzando os braços atrás da cabeça e com um largo sorriso de escárnio. Absorveremos tanto ela quanto a Terra do Vento ao nosso território. Tudo se tornará parte da Terra do Fogo. Você, está louca? Omura balbuciou. Deixando isso de lado, não temos nem de perto a mão de obra necessária para utilizar tamanha extensão de terra. Fazer isso colocaria quase metade do continente sob nosso controle e seria um convite à guerra. Mão de obra não é problema, Daiki acenou com a mão. Resolvo isso com o tempo. O fato da Terra do Vento ser um deserto horrível? Também resolvo isso. Está perfeitamente ao meu alcance mudar o clima daquela terra. E a guerra? E daí? Ele aproveitou o momento para se levantar e fez questão de não caminhar em silêncio. Seus passos ecoaram enquanto ele circulava a mesa, encarando cada um deles. Nós somos Konoha, rosnou ele. E por muito tempo fomos desprezados por aqueles patéticos e gananciosos de Iva e por aqueles egocêntricos da nuvem. Ele parou na frente da mesa e bateu com o punho sobre ela, o baque ecoando alto. Esta não é a Konoha logo após a Terceira Guerra, nem a Konoha logo após o ataque da Kyuubi, quando estávamos mais fracos, declarou Daiki. Não, Konoha hoje está na posição mais forte que já esteve. Jiraiya e Tsunade estão de volta à vila. O terceiro Hokage e Danzou estão bem aqui. Kakashi logo alcançará o nível de ninja de classe S, e Gaara já é um poderoso ninja de classe S, assim que usar o sétimo portão. Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha já são poderosos o suficiente para enfrentar Jonin de Elite. Deem a eles um ano, e eles mesmos serão ninjas de classe S. A Vila da Névoa e o Mizukage são nossos aliados. Gaara da Areia estará entre nós e se tornará um ninja de classe S em um futuro próximo. Ele abriu os braços, e além de tudo, eu sou Hokage e não existe uma única pessoa viva nas nações elementais hoje que possa me derrotar em uma luta, gritou Daiki. Sua voz ecoando pela sala de reuniões. Mesmo que o Raikage trouxesse Killer Bee e o Jito Ni para apoiá-lo e me enfrentassem juntos, eu ainda venceria. E quem sobraria? Iva. O que eles vão fazer? Mandar seu Tsuchikage gnomo de jardim para cima de mim? Eles não podem mandar seus Jinchuriki. Eles abandonaram suas vilas. Ele apontou para Yashi e perguntou. Você ainda não está com raiva? Questionou. Depois do que aconteceu com seu irmão. Depois de termos que nos curvar vergonhosamente pelo bem do nosso povo e trair um dos nossos. Depois que aqueles brutos tentaram roubar sua filha para abusá-la. Yashi recuou como se tivesse levado um tapa. Os olhos arregalados, a boca entreaberta. Ele ficou completamente sem palavras. É claro que você ainda está com raiva disso. Quem não estaria? Que pai não ficaria acordado à noite pensando no que teria acontecido se eles não tivessem sido rápidos o suficiente? Neji definitivamente não se esqueceu do que aconteceu com o pai dele. Daiki falou antes que ele pudesse encontrar a voz. Essa não foi a primeira vez que eles tentaram isso.
Eles tentaram roubar a maldita Jinchuriki da Kyuubi anterior de nós e transformá-la em uma cadela reprodutora também. Mas não é uma opção com eles. Eles tentarão novamente no segundo em que sentirem fraqueza. E eu digo que se dane. Não seremos reativos, seremos proativos. E quanto ao nosso povo, exigiu Shouza Kimichi. Incitar a guerra é acolher a morte do nosso povo. Não pode haver guerra sem morte. Não haverá guerra. Daiki gritou para ele: não haverá guerra. Não pode haver guerra quando o inimigo não existe, pode? E é isso que vai acontecer. Se eles decidirem se opor a nós, eu mesmo os aniquilarei. Isto é uma loucura. Koharu torceu as mãos. Não, isto é Konoha. Daiki se virou para ela e seu sorriso presunçoso reapareceu, mais largo do que nunca, e eu farei de Konoha a maior de todas. Ele ergueu a mão antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, interrompendo-os, e caminhou até seu lugar. Não haverá discussão, façam o que eu digo, e ponto final, ordenou Daiki. Hiruzen suspirou. Para ser honesto, eu esperava que você fizesse algo assim, mas não tão cedo, balançou a cabeça. Muito bem, Daiki-kun. Não, Okage-sama. Como devemos proceder então? Exigimos concessões, disse Daiki simplesmente. Para começar, devolvam-nos o corpo de Zashi Hyuga para que ele possa ser enterrado com sua família. Não o chamem de Yashi, essa mentira morrerá. Não fingiremos que fizemos algo errado, porque os únicos errados são eles. Yashi endireitou-se na cadeira, Okage-sama. Daiki acenou com a cabeça para ele, e o homem engoliu em seco visivelmente, antes de sorrir de volta e acenar com a cabeça em resposta. Então Daiki voltou sua atenção para Hiruzen. Eles devem nos pagar 50 milhões de ryu em reparações e devem drenar uma parte do chakra da Nibi, a quantidade não importa. E eles devem nos entregar isso. Uma porção do chakra da Nibi? Shikaku estreitou os olhos. Por quê? Uma pequena porção do chakra dela não traz nenhum benefício. Não era para ser assim, Daiki deu de ombros e mentiu casualmente, é uma ameaça. Eu já mostrei como consigo lidar facilmente com o chakra do Ashibi. Isso é para reforçar a situação. E é para dizer a eles que se não cederem às nossas exigências, tomarei o Nibi e o Ashibi deles. Ele estalou os dedos e apontou para o comandante em chefe das relações exteriores. Já que estamos falando nisso, Roshi, o Jinchuriki do Yonbi e o An, o Jinchuriki do Gobi, deixaram Iva. Entre em contato com eles, diga-lhes que são bem-vindos em Konoha e que podem viver em paz e protegidos, sem a expectativa de lutar se não quiserem, ordenou Daiki. Antes de estalar os dedos, fazendo surgir uma kunai de 3 lâminas em sua palma, ela atingiu a mesa à sua frente com um baque seco, e houve um suspiro coletivo na sala. Entregue isso a quem você enviar e diga para jogarem fora se ficarem violentos ou se recusarem. Eu mesmo lidarei com meus irmãos Jinchurikis, se necessário. Isto é. O chefe das relações exteriores engoliu em seco enquanto erguia a kunai, segurando-a quase reverentemente. Você pode usar o deus voador do trovão, Okage-sama? Essa kunai deve dizer tudo o que você precisa saber, disse Daiki, e parou por aí. Para ser honesto, ele ainda não havia dominado a técnica, mas estava perto. E agora com mais 300 clones trabalhando em seu treinamento, totalizando 700. Isso seria feito em breve. Isso deixaria apenas os 6 caudas. E ele sabia pessoalmente onde ele estava. Na verdade, ele estava na Terra do Fogo. Daiki iria pessoalmente vê-lo em breve. E independentemente de voltar para Konoha com ele ou não, ele ainda absorveria parte do chakra dos 6 caudas em troca de deixá-lo em paz. E com isso, ele teria obtido porções do chakra de todas as 9 bestas com cauda. Ele só precisaria acumular porções suficientemente grandes de cada uma delas ao longo do tempo. Isto é inédito, comentou Omura, horrorizada. Não se pode caçar biju ilegalmente. Como tentou primeiro, eu só estou fazendo melhor, Daiki deu de ombros, indiferente. Além disso, eu não estou roubando as bestas com cauda. Esse sistema de usar as bestas com cauda como armas de corda nunca deveria ter acontecido. Esse foi o maior erro de Hashirama Senju. Elas não eram dele para distribuir como lembrancinhas de festa, são seres vivos. Quando eu terminar, não haverá mais Jinchuriki a menos que uma besta com cauda e um humano concordem mutuamente. Omura levantou-se bruscamente. Você não pode insultar primeiro-sama dessa maneira. Você nem sequer consegue começar a compreender a sua grandeza. Você é um pirralho. Acha que sabe mais do que o deus dos ninjas. Cuspiu as palavras, e os Jinchuriki são fundamentais para... Ele não conseguiu terminar a frase, pois o chakra de Daiki explodiu ao seu redor, uma onda verde que o lançou para longe, gerando uma força de vento que arremessou a enorme mesa contra o teto e a estilhaçou em pedaços. Papéis e cadeiras voaram pelos ares, e os chefes de clã reunidos, e até mesmo o comandante Ambu, caíram de joelhos sob a pressão da onda de choque. Os únicos que permaneceram sentados foram Danzou e Hiruzen. Vou insultar quem eu bem entender. Nem pense em falar comigo sobre Jinchuriki e Biju como se soubesse mais do que eu. O maior Jinchuriki que já existiu, Daiki ignorou todos os outros e o encarou com raiva. Pare de questionar minhas ordens. Isto não é uma democracia. Eu sou maldito Okage, e pare de achar que minha idade lhe dá o direito de me responder. Pare de pensar que só porque o velho deixou você me responder por causa da nossa longa amizade, você pode questionar minhas decisões. Você não é meu amigo. Você não tem autoridade a menos que eu a conceda. Você é meu subordinado. E isso é tudo, entendeu? Que chakra poderoso. Omura olhou para ele incrédula antes de rapidamente dizer, sim, Okage-sama, eu peço desculpas pela minha grosseria. Você está perdoado, resmungou Daiki, levantando-se e observando a destruição que causará, os cacos de madeira da mesa e as cadeiras estilhaçadas. Bem, acho que não vamos mais usar isso. Você acha? Sumi bufou secamente enquanto se levantava, enxugando uma gota de suor da testa. Puta merda, Okage-sama. Que chakra incrivelmente potente e denso.
É preciso ter cuidado com isso. Se houver algum genin ou civil aqui, você pode tê-los esmagado. Que bom que vocês são todos jonin, né? Daiki sorriu de canto. Bom, vamos deixar essa besteira de lado. Tem mais coisa que eu quero abordar. O ensino na academia e, claro, a minha própria posição como professor. Ele apontou para Yashi e disse sem rodeios. Promoverei a Nabi a genin e a tomarei como minha aluna oficial antes de olhar para o chefe do clã Kurama. Junto com a Nabi Yuga, Yakumo Kurama também se juntará a uma equipe sob meu comando como meu aluno. O chefe do clã Kurama piscou para ele como uma coruja, enquanto se levantava com as pernas trêmulas. Mas Okage-sama, e quanto ao Ido? É algo insignificante, não se preocupe. Eu já encontrei uma maneira de lidar com isso, assegurou Daiki. E quanto a um terceiro aluno, ainda não escolhi nenhum. Dito isso, ele sentou-se novamente em sua cadeira. Quanto à academia, vamos falar primeiro sobre controle de chakra. Especificamente o exercício de escalada em árvores e o exercício de caminhada na água. Quero que todos os alunos, ao chegarem ao último ano na academia. Capítulo 275. Daiki. Encolhido na cama com os braços em volta de um travesseiro grande, macio e fofo, o rosto de Sasuke estava franzido numa profunda expressão de preocupação. Contemplativo, perplexo, irritado, satisfeito, curioso. Ele não conseguia decidir o que sentir. Tanta coisa aconteceu desde que ele apareceu para a rodada final dos exames Chunin ontem. Da tentativa de invasão de Orochimaru, a resposta de Daiki destruindo-o, junto com todos os seus aliados e todas as suas forças. Até Daiki ser coroado Hokage diante de todos. E talvez, o mais intrigante de todos. Ele se virou, olhando para o espelho do outro lado do quarto e canalizou o chakra para os olhos. Onix se transformou em vermelho, e então 3 tomoes giratórios convergiram e espiralaram, formando um padrão de lótus. O Mangekyou Sharingan. Daiki o havia despertado nele. Sabia exatamente como fazer isso de alguma forma, mas isso não fazia sentido. Você precisa matar seu melhor amigo para despertar o Mangekyou Sharingan, foi o que Itachi disse, pensou Sasuke. Então, tudo aquilo era mentira o tempo todo? Ele não tinha certeza se devia se sentir extremamente grato por Daiki ter conseguido despertar esses olhos para ele, ou irritado com ele. Por um lado, ele estava mais forte, muito mais forte do que ontem. O despertar do Mangekyou Sharingan havia aprimorado suas habilidades físicas. Levaria meses de treinamento adicional para chegar ao ponto em que estava agora. E além disso, ele conseguia senti-los. Técnicas, jutsus, o que fosse. 2 deles. Os nomes e como usá-los sussurravam em sua mente. Amaterasu. Estilo chama. Ele não fazia ideia do que eram, só sabia que eram poderosos. Normalmente, ele os teria usado com afinco testados. Mas, depois de tudo o que aconteceu ontem, ele estava simplesmente exausto. Mesmo agora, apesar de ter descansado o dia todo e de nem sequer ter lutado ontem, ele ainda se sentia mentalmente exausto. Sua mente continuava voltando a tudo que Daiki lhe revelara ontem. A Akatsuki, a aniquilação não só de seu clã, mas também do Senju e dos Uzumaki. O sábio dos 6 caminhos, o 10 caudas. Será que é isso que Itachi realmente quer? Ele não conseguia deixar de se perguntar o que aquele homem maligno realmente desejava. Pior ainda, agora não só Naruto era o Jinchuriki da Kyuubi, como também havia sido revelado a todos que Daiki era o Jinchuriki do Sanbi. Seu irmão estaria mirando em seu companheiro de equipe e seu melhor amigo. Seu melhor amigo e seu afilhado. Sasuke fez uma careta. Era tão estranho perceber o quão conectados ele e Naruto realmente eram. Ele nem sequer sabia que tinha uma madrinha. Mas e se a mãe de Naruto fosse a melhor amiga da mãe dele, e ela fosse assassinada por um membro do próprio clã? Ele conseguia entender. Ele nem sequer sabia o que pensaria se, um dia, Itachi simplesmente aparecesse do nada num dia que deveria ser feliz e matasse Daiki. Mas seu peito doía, tanto pelo pensamento quanto pela perda que sua mãe também devia estar sofrendo. Minha família já sofreu demais. Ele piscou tentando afastar as lágrimas de raiva que ousaram se formar. Ele deixou o chakra se dissipar de seus olhos, antes de se virar novamente e encarar o teto com um suspiro. Devo me levantar, pensou. Hoje foi a coroação de Daiki. Em 1h30 ele seria oficialmente empossado como Hokage perante toda a vila. Ele deveria ir apoiá-lo. Mas seria irritante. Daiki certamente seria barulhento e exibido. Ele tinha o maior palco para se pavonear como um pavão. E a vila inteira nutria uma enorme paixão por ele. Ele devia saber, os encrenqueiros estavam festejando a noite toda. E ainda estão festejando. Era em momentos como esse que ele se amaldiçoava por ter se mudado do distrito Uchiha para este apartamento de cobertura no meio da vila. E considerando quanto Daiki ia exagerar na situação, ele só iria incitar ainda mais comemorações. No mínimo, o idiota era estranhamente carismático. O que era um problema, porque haveria ainda mais barulho. Não. Sasuke decidiu. Ele não iria. Na verdade, naquele momento ele estava se amaldiçoando por nunca ter aprendido as artes de selamento. Ele sabia, por experiência própria com Daiki, que usar esses dispositivos para bloquear o som estava ao alcance de qualquer pessoa minimamente treinada nessa arte. Anotação mental. Aprender alguns selos, fazer um selo silenciador para ter paz e sossego longe de gente barulhenta, decidiu ele. Ele foi arrancado de seus pensamentos ao ouvir uma batida na porta. É melhor que não seja outra garota, resmungou ele. Ele saiu da cama, pegou suas roupas em cima da cômoda ao lado da cama e as vestiu enquanto caminhava em direção à porta. Se fosse outra garota irritante, ele não se daria ao trabalho de deixá-las vê-lo sem camisa, de novo. Por algum motivo isso as fazia agir como cães raivosos. Será que eles não conseguiam entender a indireta?
Pelo menos Sakura desistiu e está se concentrando em Daiki agora, graças a quaisquer deuses que estejam ouvindo. Agora, se ao menos Yamanaka se juntasse a ela, pensou ele enquanto chegava à porta, antes de destrancá-la e abri-la. E se viu encarando um Anbu de cabelos castanhos. Sim, perguntou Sasuke com um suspiro. Ele já sabia que isso ia ser problemático. O Okage-sama deseja sua presença, respondeu o Anbu. Claro que sim. Qual deles? Perguntou ele retoricamente. Só havia um que enviaria um agente da Anbu para buscá-lo. E não era a versão mais antiga, que era bem menos irritante. Godaime-sama, declarou o Anbu. Claro que sim. Sasuke suspirou derrotado. Bem, ele imaginou que pelo menos poderia repreendê-lo agora por usá-lo como distração para Orochimaru. Na verdade, isso não o incomodava muito. Era até incrivelmente inteligente. Mas era o Daiki, então ele faria isso de qualquer maneira. Após trancar a porta, ele deixou que os Anbu o guiassem até o local onde deveria ir. E para sua surpresa, era a torre do Hokage. Não. Ao longo do caminho, ele notou que as ruas estavam lotadas de pessoas, como se um grande festival estivesse acontecendo. E uma enorme multidão já circulava pela imensa praça aberta em frente à Torre Hokage. O que foi realmente surpreendente, no entanto, foi quando ele encontrou Naruto esperando impacientemente do lado de fora do escritório do Hokage, ao lado de outro agente da Anbu. Sasuke, então você foi chamado para isso. Naruto apontou para ele enquanto se aproximava. Ele resistiu à vontade de gemer novamente. Não havia Kakashi, nem Sakura. O que significava que só estavam ele, Naruto, e Daiki. O que significava que, sem dúvida, isso teria algo a ver com Akatsuki ou com as bijus. Que revelações bombásticas Daiki iria lançar sobre ele hoje, virando seu mundo de cabeça para baixo. Ele quase se virou e foi embora. Ele já estava atordoado com a besteira que aprendeu ontem. Foi com essa resposta que ele decidiu responder. Pronto, isso deve resolver o problema. Desgraçado. Naruto bufou e revirou os olhos. Mas não havia muita raiva nisso. Até o loiro idiota parecia estar um pouco cansado. Bem, ele não podia culpá-lo. Afinal, Daiki acabará de realizar o sonho de Naruto. Isso certamente doeria, pelo menos um pouco. Os dois Anbu assentiram um para o outro, antes que o que estava ao lado de Naruto batesse na porta do escritório do Hokage. Um instante depois, a voz de Daiki ecoou pela porta. Mandem-nos entrar e depois certifiquem-se de que ninguém nos incomode. Sim, Okage-sama. Os dois Anbu se puseram em posição de sentido, antes que um deles abrisse a porta e fizesse um gesto para que ele e Naruto entrassem. Assim que o fizeram, a porta se fechou atrás deles, e Sasuke se viu olhando para Daiki reclinado na cadeira do Hokage, com o chapéu de Hokage em sua cabeça. Com os pés apoiados na mesa e as mãos cruzadas atrás da cabeça, ele relaxava como se fosse o dono do lugar. O que tecnicamente ele fez agora, Sasuke supôs. E aí, meninas? Daiki deu a elas um sorriso preguiçoso. É assim mesmo que você vai nos cumprimentar, depois da palhaçada que você fez ontem? Sasuke bufou, revirando os olhos. Não deveria me chamar de Okage-sama. O sorriso de Daiki se alargou. Eu nunca chamei o velho assim, e não vou te chamar assim, Daiki. Naruto zombou de si mesmo, que se dane você. Daiki apenas bufou diante da falta de respeito. Isso é uma oferta? Retrucou. Porque se você planeja tornar seu jutsu sexy permanente e se transformar em Naruto, eu pensarei no assunto. Não. Naruto recuou, franzindo a testa em irritação. Que diabos você tem com o meu jutsu sexy, seu esquisito? Eu não curto caras. Estou só brincando, Daiki riu, dispensando-o com um gesto de mão. Por mais linda que a Naruto seja, saber que ainda é você aí embaixo me desanima completamente. Você não serve para namoro. As sobrancelhas de Naruto se contraíram. Quem disse isso? Eu sou totalmente material para namoro, e se eu namorasse, seria a melhor namorada do mundo. Acredite. Sasuke levou a mão ao rosto. Naruto, seu idiota. Ele acabou de te arrastar para o caminho dele, de novo. Naruto piscou, antes de perceber o que tinha dito, e seu rosto ficou vermelho como um tomate. Daiki, você é o pior, sabia? Resmungou, e simplesmente desistiu. Só esquece que eu disse alguma coisa. Ao que parece, nem mesmo Naruto era teimoso o suficiente para tentar vencer Daiki em seu próprio jogo. Sasuke não o culpou, isso era impossível. Daiki era o pior. Porque Daiki era seu melhor amigo. Tudo bem, eu só estava tentando descontrair um pouco. Daiki deu de ombros e tirou os pés da mesa antes de se levantar. Ele contornou a mesa e se apoiou na frente dela, com os braços cruzados, e seu rosto ficou sério. Afinal, isso não vai ser exatamente um bate-papo descontraído. Claro que não. Nunca era quando Daiki estava falando sério. Ele preferia o Daiki bobo, fanfarrão e convencido, porque pelo menos isso significava que nada estava errado. Como assim? Naruto inclinou a cabeça. Você não vai ficar se gabando de como você é incrível e de que agora é Hokage, esfregando isso na minha cara? Aliás, que se dane você. Não acredito que você é Hokage. Isso demonstrava a seriedade do assunto que ele pretendia abordar, o fato de Daiki não ter aproveitado a outra oportunidade que Naruto lhe oferecerá. Se eu fosse me gabar disso e esfregar na sua cara, eu teria vindo te procurar, e não te teria trazido ao meu escritório, respondeu Daiki. E Sasuke chegou a piscar, surpreso com a escolha de palavras. Meu escritório. De alguma forma, isso tornou a possibilidade de Daiki se tornar Hokage mais real do que qualquer outra coisa. Daiki, com o escritório. De todas as coisas que fizeram com que a história me tocasse profundamente foi isso. Simplesmente não serviu. Ah, tudo bem, Naruto deu de ombros antes de sorrir, então o que é? Você está nos promovendo? Sasuke revirou os olhos. Idiota, Daiki não ficaria tão sério a ponto de nos chamar aqui sozinhos só por uma coisa dessas. E nem sequer lutamos na terceira rodada. Bem, sim, na verdade, respondeu Daiki. O olho de Sasuke tremeu. Eu te detesto, Daiki. Com certeza. Naruto ergueu o punho no ar. Talvez eu ainda não seja Hokage, mas Chunin eu aceito, meu bem. Na verdade, não foi por isso que chamei vocês, mas pretendo promover ambos. Daiki deu de ombros.
Vocês dois são fortes demais e têm um potencial enorme para que eu os mantenha como genins. Naruto, você não poderá liderar nenhuma equipe por enquanto. Você terá que passar por um treinamento simulado de liderança de equipes antes que eu considere você maduro o suficiente para liderar genins. O rosto de Naruto se contorceu em indignação. Que diabos? Isso é uma grande besteira. Ou você pode continuar sendo um genin. Daiki deu de ombros e Naruto se calou. Você é habilidoso e forte, e sua estratégia improvisada em batalha é incrível, mas você é muito teimoso. Prefere ficar e lutar contra qualquer inimigo do que fugir se a situação exigir. E tudo bem quando é só você, mas quando você está liderando uma equipe e é responsável pela vida de outras pessoas, isso simplesmente não pode acontecer, Naruto. Você precisa aprender a ser mais pragmático antes de poder liderar uma equipe. Tic. Naruto estalou a língua e desviou o olhar, cedendo. Tudo bem, mas continua sendo uma besteira. Não sou maduro o suficiente para liderar uma equipe. Se seu cérebro refletisse o tamanho dos seus peitos como o da Naruto, eu te daria esse chapéu agora mesmo. Daiki bufou, estendendo a mão e jogando o chapéu para cima da cabeça. Sasuke balançou a cabeça enquanto Naruto resmungava ainda mais. Ele já deveria saber que seu jutsu pervertido só tornava Daiki mais forte, não mais fraco. E era impossível derrotá-lo com ele, porque ele era simplesmente descarado demais. Chunin, hein? Pensou ele. Bem, isso era bom, supus, mas honestamente não se importava muito com sua patente. Chega de piadas e brincadeiras, por que você nos chamou aqui? Sasuke decidiu que já era o suficiente. Se ele só quisesse fazer essas bobagens, ele voltaria para casa e se arrastaria de volta para a cama. Ele tinha uma ninhada. Refletir sobre o que fazer. Tudo bem, Daiki acenou com a mão, dispensando-o. Há muito o que conversar, na verdade, sobre vocês dois. E nós? Naruto ergueu uma sobrancelha. Não entendi. Se fosse justo, provavelmente seria sobre a Kyuubi e o Sanbi, certo? Mas o Sasuke também está aqui. Por isso pensei que fosse sobre uma promoção. Que bobagem, Naruto. Se fosse sobre promoções, não seríamos os únicos aqui. Sasuke balançou a cabeça. Você não estava errado em seu primeiro pensamento. Isso definitivamente tem a ver com as bijus. Exatamente. Na verdade, vou promover vários de vocês, embora apenas alguns estejam aptos a liderar equipes inicialmente, respondeu Daiki. Antes de voltar sua atenção completamente para Naruto. Há algumas coisas que você sempre quis saber, não é? Naruto enrijeceu. Você sabe? Perguntou ele suavemente e passou de resmungar a quase estar desesperado em um instante. Seus pais e por que você foi escolhido como Jinchuriki da Kyuubi, disse Daiki, levantando-se da mesa e caminhando até Naruto, colocando a mão quase que reconfortantemente no ombro dele. O velho, e aquele pervertido inútil do Jiraiya, sabem, mas acham que você não está pronto. Mas essa história de ficar se perguntando já dura tempo demais, e você merece saber, e merece muito mais do que isso. O nome da sua mãe é Kushina Uzumaki, a última Jinchuriki da Kyuubi, e o nome do seu pai é Minato Namikaze, o Yondaime Okage. Capítulo 276. Yondaime. Okage. Naruto murmurou sem expressão, olhando para baixo, como se não pudesse acreditar no que acabará de ouvir. Sasuke não o culpava nem um pouco. Afinal, o Yondaime fora quem selara a Kyuubi dentro dele, circunstâncias específicas ou não. Seu próprio pai fazer isso. O Yondaime é meu pai. Ele murmurou por quê? Sua voz sumiu, antes de sua cabeça se erguer bruscamente, os olhos se estreitando em um olhar furioso, lágrimas escorrendo por seus olhos. Por quê? Ele gritou. Eu entendi o que você me disse antes, Daiki, entendi sim. Agora eu entendo melhor, não há nada de errado em ser um Jinchuriki. Mas por quê? Por que meu próprio pai selaria isso em mim? Principalmente se minha mãe foi a última. Em quem um pai confiaria mais do que em seu próprio filho? Respondeu Daiki calmamente, e Naruto congelou, as lágrimas parando de cair. Daiki voltou para sua mesa e sentou-se novamente de braços cruzados, encarando Naruto e ignorando Sasuke por enquanto. Aquilo não tinha nada a ver com ele, e sinceramente, ele se sentia um pouco deslocado. Mesmo que ele definitivamente não estivesse. Ele estava envolvido demais. Isso o deixava desconfortável. Naruto respirou fundo, tremendo. Então, como a Kyuubi saiu da minha mãe? O selo de um Jinchuriki é mais frágil em mulheres durante o parto, disse Daiki a ele, assim como disse a Sasuke ontem. Um inimigo se infiltrou na vila na noite do seu nascimento, um homem que se autodenominava Madara Uchiha. Tipo aquele que você me contou antes? Aquele que controlava a Kyuubi para lutar contra o primeiro Hokage. Naruto engasgou. Exatamente o mesmo. Se ele é um impostor ou o verdadeiro, ainda não sabemos, disse Daiki. Ele arrancou a Kyuubi de sua mãe quando o selo estava mais fraco e a libertou na vila depois de controlá-la com seu Sharingan. Após uma grande batalha, o Yondaime conseguiu derrotá-lo, forçando-o a recuar, e então, com seus últimos suspiros, sua mãe e seu pai selaram a Kyuubi em você. Então é por isso. Naruto mordeu o lábio, mas isso ainda não explica por que eu, ou por que minha mãe sequer. Porque só você conseguiu conter a Kyuubi. Eu já te disse antes, você deveria se orgulhar, não só de ser um Jinchuriki, mas também de ter conseguido conter a Kyuubi, não disse? Daiki respondeu. A Kyuubi é muito mais forte que as outras biju, é até ridículo. Só o clã Uzumaki, conhecido por seus corpos absurdamente fortes e resistência, poderia ter alguma chance de contê-la. Sem você, Naruto, não havia ninguém na vila que pudesse conter a Kyuubi, e todos nós teríamos morrido. Só você conseguiu conter a Kyuubi naquele momento. Naquela época. Sasuke pescou. Isso significava que havia outro Uzumaki? Ou Daiki estava se referindo a si mesmo agora? Ah! Naruto piscou e lentamente olhou para o lado da sala onde estavam penduradas as fotos dos antigos Hokages. Seus olhos pousaram especificamente em um belo loiro no final da lista. Tenho que dizer, o Yondaime é um cara durão, refletiu Daiki, e estalou os dedos, fazendo surgir um porta-retratos em sua mão. Quer dizer, olha só isso.
Sua mãe é uma gata, Naruto. Eu admiro muito o Yondaime por ter se casado com uma gata como a Kushina Uzumaki. Ele ergueu o porta-retratos, mostrando uma linda mulher com longos cabelos ruivos, olhos cinzentos profundos e um sorriso convencido nos lábios. Sasuke reconheceu a semelhança imediatamente. Não apenas o sorriso convencido, mas também o formato do rosto e dos olhos. Naruto herdou a cor da pele do pai, mas a aparência era toda da mãe. Naruto se virou e olhou para a foto, segurando-a quase reverentemente quando Daiki a entregou a ele. Minha mãe, hein? Sussurrou, encarando a foto dela por um longo momento antes de franzir a testa e olhar para Daiki. Espera, o que diabos você acabou de dizer sobre a minha mãe? Ela é uma gata. Daiki deu a ele um sorriso convencido, igual ao da mãe de Naruto na foto. Quer dizer, olha só esse rosto e esse corpo. Sem falar desse cabelo. Nunca vi uma mulher com um cabelo tão bonito. Não é à toa que seu jutsu sexy é tão incrível, sendo que você é basicamente uma versão loira de olhos azuis e Maria Chiquinha da sua mãe. A atmosfera sombria se dissipou completamente. Daiki, pare de falar da minha mãe morta como um pervertido. Eu vou chutar a sua bunda, eu juro. Naruto cerrou o punho e o brandiu no ar ameaçadoramente. Você pode ficar olhando para o meu jutsu sexy o quanto quiser, mas deixe minha mãe fora disso ou você vai levar um soco no nariz. Ah, desculpe, Naruto, o sorriso convencido de Daiki se alargou ainda mais, não queria te deixar com ciúmes prestando atenção na aparência de outra mulher. Vou te matar, Daiki. Gritou Naruto em resposta. Daiki o ignorou e se virou para Sasuke. E foi então que um nó se formou em seu estômago. Ei, então se Naruto é uma gata comparada com Kushina, Sasuke seria uma gata para combinar com sua mãe Mikoto? Aliás, já te disse que adoro o nome dela? Os olhos Onix penetraram Mangekyou. Você foi longe demais dessa vez, Daiki. Sasuke disparou para ele, seguido por Naruto. Daiki defendeu o chute de Naruto com o joelho e o soco de Sasuke com o antebraço sem se levantar, sem sequer precisar se mover para reagir e bloquear os ataques. Apesar de ambos terem ficado muito fortes no último mês. Oh, não pensei que você também ficaria com ciúmes de eu dar atenção a outra mulher, zombou Daiki. É por isso que você nunca dá atenção a garotas? Desculpe, Sasuke, preciso te ver como Sasuke primeiro antes de me comprometer. Daiki, Daiki. Os gritos furiosos de Naruto e Sasuke ecoaram pelo escritório do Hokage e além. Capítulo 277. Sasuke gostaria de dizer que foi um confronto épico memorável, que apesar do crescimento e da força absurdos de Daiki, ele e Naruto conseguiram se manter firmes, que o levaram ao limite e se vingaram. Seria uma completa mentira, no entanto. Me solta, seu pervertido. Naruto se debatia pendurado no ar, sustentado por uma enorme cauda cinza semelhante a um camarão. Era uma prova de sua vitalidade absurda e capacidade de chakra que ele ainda estivesse lutando. Suspenso no ar ao seu lado, envolto em uma cauda semelhante, Sasuke estava completamente exausto. A cauda não era apenas absurdamente forte e resistente, como também absorvia todo o chakra que ele tentava usar. O que é isso? Naruto gritou, são as caudas do Sanbi? Eu não sabia que podíamos fazer isso. Eu só consigo fazer aquela coisa vermelha de cauda de chakra. É porque você ainda é um Jinchuriki novatus, zombou Daiki, sentado imóvel em sua mesa, braços cruzados, com uma expressão casual apesar de tê-lo subjugado. Este é o modo biju parcial. É um passo à frente da versão 1 da capa que você pode usar, e um passo acima da versão 2 da capa que você viu aquele cara Fukai usando na transmissão. Isso é algo que só um Jinchuriki perfeito como eu pode fazer. Espere. Sasuke ofegou você. Você está mais forte assim do que com aquele manto vermelho de 3 caudas que você usou contra Orochimaru? É mais ou menos. Daiki acenou com a terceira cauda como se fosse um braço. E isso mostrou quão absurdo era o controle e a destreza das caudas, como uma verdadeira extensão de seu corpo. Fisicamente? Sim, está é a forma mais forte que posso assumir sem me transformar completamente no Sanbi. Mas o manto de chakra tem suas vantagens. Por exemplo, posso disparar garras de chakra, e como é chakra já formado, posso moldá-lo em jutsus mais facilmente. Além disso, funciona como uma armadura também. Francamente, minha versão preferida é esta ou a versão 1 do manto. Meu manto versão 2 me dá uma espécie de escudo de chakra nas costas como um mini Sanbi. A durabilidade dele é incrível, mas é meio estranho se mover com ele. Portanto, havia muita coisa a ser levada em consideração. Poder puro ou habilidade física não eram os únicos fatores a serem considerados como Jinchuriki. Bom saber. Mas além disso, mesmo sem levar em conta o uso desse poder, aquele breve confronto inicial, ele está ainda mais forte do que ontem, pensou Sasuke. De alguma forma, ele não tinha ideia de como aquilo era possível. Droga, você está muito à frente. Naruto continuou a se debater. Como eu faço isso? Bem, especificamente isso? Daiki riu. Ou você convence a Kyuubi a cooperar e deixar você fazer o que quiser, ou vai ter que derrotá-la em uma luta. Boa sorte com isso. Ah cara, essa bola de pelos nunca vai funcionar comigo. Naruto se entregou à derrota. Eu também quero ter caudas enormes e incríveis. Bem, sempre tem a capa versão 2, e a versão da Kyuubi é de longe a melhor, respondeu Daiki. Você vai precisar de muito mais treinamento para lidar com isso. Quanto mais chakra dele você usar, mais ele poderá influenciá-lo. E o chakra da Kyuubi vai queimar sua pele como se você entrasse nessa forma sem estar devidamente preparado e sem ser capaz de suportar o ódio com que ele alimenta seu chakra agora. Podemos trocar de biju? Naruto choramingou, o Sanbi não é tão forte quanto você disse, mas ele parece muito mais legal que a Kyuubi. De novo, eu quero uma segunda chance. De jeito nenhum. Daiki negou imediatamente. Mesmo que a Kyuubi estivesse totalmente disposta a trabalhar comigo, eu ainda assim não faria isso. Tartarugas são mais legais que raposas. Naruto fez uma careta.
Mas isso está errado, disse ele. Eu não gosto de peludos, mas raposas são muito mais legais que tartarugas. Elas são super ágeis, inteligentes e astutas. Tartarugas são burras, lentas. Ah, Naruto não conseguiu terminar a frase, pois Daiki o jogou de cara no chão sem piedade. Raposas são pouco melhores que roedores e são covardes. Tartarugas conseguem mergulhar, são super tranquilas e vivem muito mais tempo. Maldito Daiki. Me solta, isso dói. Lute comigo de forma justa. Naruto rolou e se debateu no chão. Vocês dois são idiotas, suspirou Sasuke. Vamos logo com isso, já chega de vocês dois imbecis por hoje. Vamos direto ao ponto. Vocês não me chamariam aqui se fosse só sobre os pais do Naruto. Ele respeitava o fato de Daiki obviamente ter feito tudo aquilo para desviar a atenção da tristeza que Naruto devia estar sentindo. Mas mesmo assim era extremamente irritante. Além disso, ele não tinha uma besta com cauda. Então não era justo. Tudo bem, Daiki soltou-os, suas caudas se dissipando no ar como se nunca tivessem existido, e Sasuke caiu de joelhos no chão. Enquanto isso, Naruto se levantou, resmungando. Você não está exatamente errado, mas também não está exatamente certo. Isso tem a ver com os pais de Naruto e com os seus, Sasuke. E com os dois clãs como um todo. Naruto piscou. Ah, é mesmo? Você disse que eu tinha um clã. O que é isso? Perguntou, antes de sorrir animadamente. Eu tenho um clã. Que legal. Onde eles estão? Daiki lançou um olhar irritado para Sasuke. Ah, é mesmo, eu disse que contaria a ele sobre o clã dele, lembrou. Mas bem, ele não teve a chance. Kakashi o arrastou para as montanhas para treinar assim que a segunda rodada terminou. Quase todos mortos e enterrados, assim como Sasuke e o Senju. Daiki disse sem rodeios ao loiro, fazendo Naruto se encolher. Ah, Naruto fez uma careta bem, que droga. Acho que isso explica porque eu nunca os conheci. Na maioria das vezes? E Sasuke inclinou a cabeça para o lado. Mas por que você quer falar de tantas pessoas mortas? Naruto bufou, irritado. Tipo, sério, obrigado por me contar sobre meus pais, Daiki. Mas isso é tão mórbido. Por que essas pessoas mortas são importantes? Daiki revirou os olhos, Naruto. O que você sabe sobre o sábio dos 6 caminhos? Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!